É ambiente filosófico, ambiente histórico, filosofia na veia, né? Vitaminas filosóficas, para quem está precisando de vitamina, para nos levar a uma reflexão da nossa própria existência. E eu pergunto, nesse final desse semestre, o que você aprendeu até agora na escola, na convivência com o colega, o que você aprendeu até agora? De paciência. Nesse semestre. De paciência. Senão uma porrada com. Foi o que você imaginou que seria? Foi proveitoso? Foi algo transformador para você? Foi. E outra coisa, quais suas expectativas para as férias? Agora, de julho. Né? Quais são suas expectativas para as férias? Trabalhar. Tem alguma cadeira sobrando aí que vocês podem? Essa é mais uma ação do nosso projeto Grupo para Adolescentes aqui da escola Walter Nunes de Alencar, que faz parte do projeto A Procura de Sentido no Labirinto da Existência, né, de filosofia. É tipo assim, uma ação desse outro projeto, A Procura de Sentido no Labirinto da Existência. Levar a uma reflexão acerca da vida do adolescente na escola, na família, na sociedade de modo geral. E vamos falar um pouquinho de algumas leituras aqui de livros que escolheram sobre temas diversificados, né? Vamos se apresentar. Estamos aqui sendo recepcionados por uma turma simpática e maravilhosa, que é a turma de Secretaria Escolar, segundo ano C, né? Olha aí. Isso. E então a gente vai deixar com os representantes do nosso projeto para eles se apresentarem. Meu nome é Ana Michele e eu sou do primeiro ano A do curso técnico de informática. Meu nome é Ariadna, eu sou do primeiro ano de informática. Meu nome é Lua Palma, eu sou do primeiro ano de informática. Meu nome é Maria Clara, eu sou do primeiro ano de informática. Meu nome é Zaira, eu sou de primeira idade. Meu nome é Victor, eu sou do segundo de desenho. Meu nome é Roteiro Wilson, sou aprendiz de professor aqui com vocês. Amo ser professor, amo aprender, estou aberto para adquirir cada vez mais novas metodologias, experiências, e ninguém melhor para nos ensinar do que os adolescentes. Eles, os adolescentes, vocês, têm uma energia que transborda, essa energia, essa força, essa vitalidade que nós, professores, precisamos, né, para somar ao nosso modo de trabalhar e aprender cada vez mais com vocês. Tá? Vocês são fantásticos. Obrigado. Nossa, eu vou Gente, pronto, segura aí. 3, 2, 1, luz, câmera, ação. Oi, pessoal. Palavras não podem ser desditas. É melhor atravessar com os pés do que com o rio. Você pode sempre se dar conta depois de uma queda, mas lembre-se, o que foi dito jamais pode ser desdito, especialmente palavras cruéis ao princípio. Certo? Pessoal que gosta de aprender os outros. Vai sair, Alô? Agora, quer comentar? Quer comentar sobre? Cara, assim, é que nem eu falei, é pro pessoal que gosta de ofender de graça, assim, né? Porque tem até um negócio que eu falava, que é você só aceita crítica construtiva de quem construiu alguma coisa, não de pessoas que tentam menosprezar um trabalho seu, simplesmente por algum desavenço, algum sentimento negativo que ela tá tentando passar pra você. Pessoas que falam sem conhecer nada também, né? É, isso aí. Eles falam pela... Fala por falar, tá? falam sem pensar. Verdade, é isso aí. A raiva é de um combustível ruim. Não há nada mais espantoso que a raiva.
nada mais curvado sobre a própria força, se bem-sucedida, nada mais arrogante, se frustrada, nada mais insana, como ela não é forçada a recuar pelo cansaço, mesmo na derrota. Quando a sorte elimina seu adversário, ela crava os dentes em si mesma. Sêneca sobre a raiva, 3.1.5. A raiva é um sentimento comum assim entre nós, entre os adolescentes. É comum um adolescente sofrer de raiva, assim. De que um adolescente tem raiva? De tudo, porque ele não sabe pensar em nada. passar a vida dela, tudo bem. Os adolescentes aquela fase onde você pensa que tem raiva. Acaba que estressado. Exato. Acorda 5 da manhã. Vamos ler o que o autor vai falar sobre esse tema raiva. Bom, como os estoicos disseram muitas vezes, ficar com raiva quase nunca resolve as coisas. Em geral, se torna piores, ficarmos perturbados. Então a outra pessoa também fica, e todos se veem perturbados, enquanto o problema continuar longe de ser resolvido. Muitas pessoas bem-sucedidas vão lhe dizer que a raiva é um combustível poderoso na vida. O desejo de provar que todos estão errados, ou esfregar isso na cara deles, fez muitos milionários. A raiva de ser chamado de gordo ou de burro criou excelentes corpos e mentes brilhantes. A raiva de ser rejeitado motivou muitos a trilhar o próprio caminho. Mas essa é a visão turva. Essas histórias deixam de lado a poluição produzida com efeito colateral e o desgaste que ela provocou no monitor. Ignora o que acontece quando aquela raiva se esgota, passando a apreciar ser gerada cada vez mais para manter a máquina em movimento, até que finalmente a única fonte que resta é o ódio de si mesmo. O ódio é um fardo pesado demais para suportar. Martin Luther vertiu seus companheiros líderes dos direitos civis em 1967, ainda que eles estivessem todos os motivos para responder ao ódio com ódio. Então a raiva não é de todo negativa, né? A raiva acaba sendo um combustível que vai te impulsionar a tomar uma atitude na vida e Ele não quer saber que tudo seja errado. e te levar a uma ação, a uma reação. Quando você tem raiva, é provocado, você tem que tomar uma atitude. Toda ação é uma reação. Porque se você engolir tudo, você vai implodir, né? Assim? Beleza. Vamos lá. Mais uma frase. Depois a gente vai juntar tudo isso e comentar, ou escutar vocês nos comentários, viu? Pense antes de agir. Porque ser sensato é apenas uma coisa. Fixar nossa tentação e nossa inteligência que guia todas as coisas em toda parte. Por que eu fiz isso? Você provavelmente já se perguntou. Todos nós fizemos. Como pude ser tão estúpido? O que eu estava pensando? Você não estava pensando, esse é o problema. Dentro de sua cabeça está toda a razão e a inteligência de que você precisa. Tratar de acatá-las e utilizá-las é a parte difícil. Assegurar que sua mente esteja no comando, não suas sensações físicas imediatas, não seus hormônios em polvorosa. Fixe sua atenção em sua inteligência, deixe-a fazer o trabalho dela. Pense antes de agir. Você não tem direito de ter uma opinião. Temos o poder de não ter uma opinião nenhuma sobre algo e não deixar que nossa alma seja perturbada, pois as coisas não têm o poder natural de moldar nossos julgamentos. Eis um exercício divertido. Pense em todas as coisas perturbadoras das quais você não tem conhecimento. Coisas que as pessoas podem ter dito sobre você pelas costas. Erros que talvez tenham passado batidos. Coisas que você deixou cair ou perdeu sem nem sequer perceber. Qual é a sua reação? Nenhuma. Porque você não tem conhecimento disso. Em outras palavras, é possível não ter uma opinião sobre uma coisa negativa. Você precisa apenas cultivar esse poder em vez de exercê-lo acidentalmente. Em especial, quando ter uma opinião tende a nos deixar contrariados. Pratique a habilidade de não pensar absolutamente nada sobre determinada situação. Haja como se não tivesse nenhuma ideia de que ela jamais ocorrerá.
ou como se nunca tivesse ouvido falar nela antes. Deixa tornar-se relevante ou inexistente para você, e assim ela se tornará muito menos poderosa. Determinação, coragem e autoconfiança são fatores decisivos para o sucesso. Não importa quais sejam os obstáculos e as dificuldades, se estamos possuídos por uma inabalável determinação, conseguiremos superá-los. Independentemente das circunstâncias, devemos ser sempre humildes, recatados e despidos de orgulho. Bom, o principal ensinamento é que o início para o sucesso é você ter sua autoconfiança, você não deixar qualquer coisa te abalar, você confiar primeiro em si mesmo. A calma duradoura é um estado elevado de consciência em que o corpo e a mente tornam-se especialmente flexíveis, receptivos e preservativos. Uma agudeza de espírito ou sagacidade especial também é um estado elevado de consciência no qual a capacidade de análise atinge um grau imensamente avançado. Portanto, a calma duradoura é observadora por natureza, enquanto a sagacidade é analítica por natureza. Continuando aqui com o nosso momento, né, filosófico, conversando com adolescentes, vamos escutar um pouquinho do projeto que o Rodrigo apresentou na feira de iniciação científica e quais as propostas desse projeto para nossa reflexão nessa temática de adolescência, né? O adolescente está se descobrindo, está, digamos assim, se estruturando na sua vida pessoal, na escola, em casa. Não consigo, não. Me ajuda. Você sabia que na família, geralmente, o adolescente não tem coragem de dizer o que ele realmente está sentindo naquele momento? Você sabia que na escola é um ambiente onde o adolescente é capaz de falar para si mesmo, para o próximo, para o seu amigo, aquilo que ele gostaria de ser, como ele gostaria de ser visto, de ser considerado, não é? Então, aqui é o espaço da fala em que Rodrigo vai expor a sua proposta de trabalhar com seus colegas durante esse ano 2023. Tipo Major RD, tá ligado? E aí, Diguinho? Oi. Bom dia. Bom dia. Como é que você está? Tô bem. Pois é, pô. Obrigado. Você tá calmo? Não. Tá bom, então. Você quer dar um abraço. Você tá calmo? Bom dia. Qual é a pergunta? Repita. Eu tô te levando a ver esse projeto à frente. Seguinte. Bom, o nosso tema, ele é educação para a diversidade, respeito às questões de gênero e orientação sexual nas escolas. O porquê da gente escolher esse tema? A diversidade é um tema que é pouco debatido dentro das instituições, dentro de casa, dentro da sociedade em si. Tendo isso em vista, eu e a minha equipe do projeto científico decidimos optar por essa temática para tentar trazer mais visibilidade para dentro da escola. Você acha que a escola em si não tem hábito para essas coisas, essa roda de conversa, para que os alunos se sintam mais à vontade a falar sobre si mesmo? Tem, sim. Os alunos estão aptos, os alunos estão dispostos. Eu vejo isso em todos os estudantes, em todas as turmas que eu passei, que eles estão aptos a debater. E a escola, sim, abre esse debate, né? Principalmente os professores, como é o caso de Botelho, que está diariamente abrindo esses debates para a gente poder estar expressando o que a gente está sentindo e expressar um pouco dos nossos sentimentos, né? Porque, querendo ou não, isso mexe um pouco com o nosso psicológico. Você acha que o objetivo do projeto foi alcançado ou vocês ainda querem buscar mais e mais? Assim, eu acho que essa questão da diversidade, ela sempre vai estar pautada dentro do preconceito, dentro de preceitos morais. Então, eu acho que nunca é demais tentar procurar um limite. Eu acho que não existe isso de estabelecer um limite, porque a diversidade sempre vai estar, como eu disse, pautada dentro de um preconceito moral que a sociedade exprime, né? Uma sociedade sexista e heteronormativa. Então a gente tem que estar aí sempre batendo nessa mesma tecla e buscando o apoio da sociedade. Se você pudesse falar algum impacto que
seu projeto teve aqui na escola. Você pode falar algum? Esse momento agora pode ser algo. Sim? Esse Duas momento perguntas. aqui por agora Pode. é algo que está impactando. Então, sim, está impactando. Positivamente. Positivamente. Levar os jovens a se interessar pelo assunto ou despertar despertar para falar de forma mais respeitosa a partir de dados científicos, né? Aham. Sim. É muito porque também o jovem, ele não. Dependendo da criação dele, ele pode criar um laço afetivo com a família dele que seja suficiente para ele poder se abrir ou não, que é o que ocorre a maioria das vezes. Eu, pelo menos, não tive essa relação assim, aberta com minha família, então eu nunca fui de contar muito para eles, me expressar muito. Aqui na escola já é um lugar que eu sou bem mais aberto, então o projeto de vocês eu consigo ver ele dessa forma, sabe? Ele fala muito sobre o emocional do aluno e como isso pode interferir aqui na escola e em casa. É exatamente isso. Assim, a sociedade hoje em dia está um pouco mais aceita, mas você sabe que lá no passado não era assim, né? Uhum. E tipo, a mente mais aberta, mais compactando, tá ligado? Tipo assim, mas é como se os casos ainda fossem aumentando em relação a não aceitar. Por que isso insiste? Tipo assim, porque o que você acha que está fazendo com que isso aconteça, já que essa geração é mais aceita isso? Por que você acha que tem essas preconceito ainda? Você consegue perceber alguma coisa? É como eu disse, eu acho que sempre vai existir esse preconceito por causa desse tabu, né, que vem de gerações. As pessoas acabam meio que ficando presas ao passado e acabam não tirando da cabeça, né, que a gente vive em outra época, a gente vive em uma época de aceitação, né, que era para ser de aceitação, em que essas coisas eram para ser normais, porque o mundo é diverso, as pessoas são diversas, a diversidade existe, e são nessas diferenças que a gente constrói o mundo. Então, eu acho que esse preconceito ainda está delimitado dentro desse tabu que existe dentro da sociedade. Essa sociedade heteronormativa e sexista. Seria aquelas pessoas onde falam que aceitam, mas a mente dela tá pequena ainda para isso. É isso? Porque uma frase que você diria para essas pessoas em si que têm preconceito em relação a isso ou de alguma forma julgam? Respeito, apenas. É isso que eu sempre disse e eu bato nessa mesma tecla. Isso vai contra os meus princípios. Tá legal, não vai contra os seus princípios, mas o que a gente quer é simplesmente o respeito acima de tudo. E é isso, o respeito. É isso, com uma palavra. Alguém tem mais uma pergunta para o nosso entrevistado? Micaele? Pergunta? Aí. Boa. Para quem não escutou, ela perguntou qual a sua opinião sincera sobre o assunto. A diversidade é algo que é universal, a diversidade existe, a diversidade está aí. Então eu acho que essa questão da diversidade ela tem que ser tratada dentro da escola, dentro do ambiente familiar e dentro de qualquer aspecto, porque a diversidade existe. Então essa é a minha opinião. O que você achou sobre o projeto do nosso humilde amigo? Eu achei interessante, porque, na minha humilde opinião, é uma coisa que é como se fosse normal hoje em dia, mas muitas pessoas veem como se fosse algo anormal. É como se fosse um tabu que ainda tem que ser quebrado pela sociedade. Você acha que isso de alguma forma pode aumentar no companheirismo aqui na escola entre os alunos? Creio que sim, da mesma forma que pode acabar gerando certas intrigas por muitas pessoas não apoiarem e muitas pessoas apoiarem. Obrigado pela sua opinião. Verdade. Olá, boa noite. Boa noite. Qual o seu nome? Ariadna. Olá, Ari. O que você achou sobre esse projeto do nosso humilde amigo? Eu achei muito interessante, exatamente porque a diversidade ela tem que ser incluída no nosso dia a dia, no nosso ambiente escolar, porque é a realidade de muitas pessoas, é a realidade de muitos adolescentes que não têm essa intimidade com os pais em casa e tem essa liberdade de falar com os amigos na escola.
Isso, a mesma coisa que ela. Isso para você vê isso como de uma forma boa aqui na escola, de companheirismo, os alunos possam se ajudar entre si e tudo mais? Com certeza. E você, qual o seu nome? Juan Pablo. Então, o que você achou sobre o nosso projeto, meu colega ali, o que, é que você achou? Eu acho uma coisa bastante interessante, porque em relação a essa dificuldade que essas pessoas assim de se expressar para os pais e até para as demais pessoas, pode ajudá-las a se abrir e a conviver melhor com o mundo afora. E meio que quebrar todo esse desrespeito, esse preconceito que os mesmos possam estar sofrendo em relação a... Muito boa. E eu tenho uma pergunta, desculpa se me intrometer agora. Eu tenho uma pergunta aqui para o Vitor, né? O João Vitor. Esse tema sobre homossexualismo, LGBTQIA+, esse tema que traz algo assim que ainda é tabu em algumas famílias, que algumas famílias não tocam nesse assunto e teria assim um terror psicológico se soubesse que seu filho tem tendência para o homossexualismo, né? Você acha que esse tema na escola ele pode influenciar outras pessoas a serem homossexual, ou você acha que esse tema na escola pode ser, como alguns pensam, pode ser negativo porque vai estar influenciando adolescentes a serem homossexuais? A pergunta que o professor fez foi bem... Foi boa, foi uma pergunta boa. Eu responderia dizendo que não necessariamente. O ponto do projeto em si, ele meio que abriria mais a mente de algumas pessoas da escola, sabe? Não necessariamente estaria colocando que você deve ser homossexual ou coisa assim. Vai dependendo da interpretação da pessoa. E, como eu já até citei, é interessante não levar o projeto só para esse meio que cita sobre a comunidade LGBT, mas também aproveitar para abrir porta para outros tipos de problemas que são criados em casa. Que foi como eu falei, nem todo mundo tem aquele relacionamento com o pai, com a família. A gente tem que manter uma relação boa com a nossa família, querendo ou não. E eu acho que o projeto em si, ele é bom quando se trata disso. E olha, respondendo novamente a pergunta do senhor, a pessoa que, vamos supor, o senhor está assistindo o projeto, o senhor gostou, achou o projeto interessante. O senhor não necessariamente pensaria que o senhor não estaria sendo exatamente influenciado, sabe? A ser levado pela causa. Mas o senhor ficaria com a mente mais aberta, ou seja, aceitaria ideias novas. Porque o ser humano, normalmente, ele tem esse problema para se adaptar com mudanças. Só que, justamente, quando uma causa ela é pondo cada vez mais em prática na comunidade, que a nossa mente ela vai se acostumando e vai se mantendo mais aberta a essas causas. Que é isso que o projeto diz. Nós vamos perguntar aqui ao meio da plateia o que foi que eles acharam desse momento, dessa nossa conversa. Olha, faltado dentro do que o menino o que você achou? Qual a sua opinião sobre? Cara, achei muito interessante essa atitude de ter vindo junto ao professor, ter feito uma aula dinâmica, algo em que eu pude participar, algo que eu gostei muito, foi muito bom o momento. E obrigado. Vai, tem outra pessoa aqui. Eric Levi. Sobre os meninos que vieram aqui, falar sobre a temática, falar sobre tudo. A gente queria saber o que você achou, qual a sua opinião sobre o projeto deles. O projeto deles ou do seu? Dos dois. Assim, começando pelo seu projeto, é um projeto de extrema relevância, tanto para a sociedade quanto para as pessoas. Tendo em vista que nós avançamos em conjunto com a sociedade, então nós temos que deixar todos os nossos preconceitos e todos os tabus de lado, para assim conseguirmos melhorar, não só como ser humano, mas também o mundo na qual vivemos. E em relação ao projeto dos meninos, também é uma temática muito importante, porque ajuda no desenvolvimento dos adolescentes.
é meio que dar um norte para aqueles que estão perdidos. Tendo em vista que na fase da adolescência, nós comumente começamos a questionar muito, seja nós mesmos, o mundo ao nosso redor também. E acabamos nos tornando rebeldes. Então é interessante ter alguém assim para dar um norte, mostrar o que realmente é a adolescência e também passar uma sensação que entende o que nós sentimos. Enfim, ambos são bastante relevantes para a nossa sociedade. Aqui agora, vamos lá. Ótimo. Secretaria Escolar, segundo ano. Uma palavra aí. Sim, vocês aqui. Legal. Sabedoria. Só que as meninas aqui têm a dizer desse desafio de sair de sua sala, ir para outra sala, levar uma reflexão. Sim, diga. Foi tranquilo, foi legal, muito de boa. Foi massa. Ótimo. Foi bom. Bom. Foi ótimo, perfeito, maravilhoso. E você, Vitor, para você, eu acho que não é algo tão novo, né? Você sempre gosta de falar. Para você, como foi essa experiência? Sabe a pomba. Aprender coisa nova, dar uma olhada no projeto pessoal, eu gosto. É a experiência, eu gosto. Beleza. Sabedoria. Então, gente, essa foi mais uma ação do projeto Grupo para Adolescentes. A gente agradece aí as meninas, né?